Poderoso é o Senhor Jesus nos céus e na terra e em tudo que há, porque assim está escrito que ainda antes que houvesse dia Ele é e não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem o impedirá? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu te convido a adorar, eu te convido a meditar na palavra do Senhor e junto continuarmos crendo no seu poder, na sua glória, porque assim também está escrito lá no livro de Apocalipse que poder, honra e glória pertence a Ele, pertence ao nosso Deus. Medite na letra deste louvor e deixe o Espírito falar grandemente ao seu coração. Glória a Jesus. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção? Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também é um adorador, porque entende que Ele é merecedor de toda a adoração. Glória, glória a Jesus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento da adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Por isso adore esse adorador, já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Glória a Jesus, adore. Glória a Jesus. Enquanto você adora, Deus ele vai te curando. Enquanto você adora, Deus ele vai salvando. Deus ele vai libertando. Deus ele vai tratando. Deus ele vai livrando. Deus ele vai protegendo. Adore, 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 adore. Não importa a situação, adore. Adore, 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 adore. Não importa a situação, adore, 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 meu irmão. Que você possa adorar independente da situação. Este louvor fala de uma situação a qual Davi estava muito entristecido, mas ele vem lembrar para mim e para você que independente do que aconteça, Deus ele é digno de todo louvor e de toda adoração,
Por isso que você comece o seu dia adorando, que você termine ele glorificando, que você se lembre que somente Deus é digno de toda adoração e que não importa a situação, adore, adore, adore e adore. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 13, mas vamos adorar ao Senhor com aleluia, os nossos glória a Deus, o nosso aleluia, declarando que Ele vive, que Ele reina e que Ele vive, e que Ele tem um plano todo especial para a minha e para a sua vida, que bendiz a minha alma e tudo que é em mim, bendiz o santo nome do Senhor, como está escrito no Salmo. E assim nós fazemos menção do texto e declaramos, porque só Ele vive, Ele reina e somente Ele vive para todo sempre. É sempre motivo de alegria compartilhar com você uma palavra que Deus Ele coloca no meu coração, porque eu tenho certeza absoluta que a palavra do Senhor ela não volta vazia, assim como também está escrito que assim como a chuva cai do céu com o propósito de molhar e irrigar a terra para que no tempo certo, louvado seja Deus, a terra possa produzir o fruto, assim também a palavra do Senhor no meu e no seu coração, ela vem com um propósito de irrigar, ela vem com um propósito de fortalecer, de vivificar. E é isso que a palavra do Senhor vai fazer conosco neste exato momento. Diz a palavra do Senhor no texto do livro de Gênesis, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Deus lembrou-me dessa palavra. E quando Deus lembrou-me dessa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração, compartilhe com as pessoas que ouvem ali através do vídeo no canal. E eu quero glorificar a Deus, porque muitas das vezes tem textos que eu leio e o Espírito Santo diz é apenas para você, mas tem outros textos que o Espírito Santo também direciona para que eu compartilhe com outras pessoas. E às vezes, devido à minha demanda, como todos sabem, eu não tenho conseguido postar como de costume, mas eu creio que Deus ele está no controle, tem cuidado de ti, não tem deixado de falar ao seu coração. E diz a palavra do Senhor, porque está escrito, que se, ainda que eu não fale, ainda que outra pessoa não fale, até as pedras irão clamar. Ainda que eu não esteja aqui presente todos os dias, ainda que outras pessoas também não possam, ainda assim, Deus ele não deixa de falar com os seus. E eu glorifico a Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem falado contigo, aí onde você está. Livro de Gênesis, capítulo 13, verso de número 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita as escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Glória a Deus. Eu li até o versículo de número 15 e nós vamos parar o texto por aqui. Louvado seja Deus. Versículo de número 7 e versículo de número 15. Nós começamos a ler o capítulo 13 do livro de Gênesis, mas se nós voltarmos em um capítulo antes, no capítulo de número 12, a palavra do Senhor vem falar para mim e para você que Deus ele chama Abrão para uma terra que ele iria mostrar. Só que quando Deus ele chama Abrão, Deus ele não chama outras pessoas. Deus não chama a sua parentela. Deus diz para Abrão sair apenas com Sarai, que era sua esposa. Mas Abrão decide levar Ló.
E nós vamos ver aqui neste capítulo de número 13 que o rebanho de Ló e o rebanho de Abrão crescem a tal ponto que eles começam a brigar entre si. Louvado seja Deus. E o texto vem dizer, onde nós começamos a ler, e diz assim: e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E aqui eu quero falar algo muito interessante que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Muitas das vezes, quando nós fazemos algo que foge da vontade, da direção que Deus nos deu, vai haver contenda, vai haver coisas que não era para haver no meio do caminho. Eu fico imaginando o tempo que Abrão perdeu porque os pastores de Ló e os pastores dele estavam brigando no meio do caminho. E muitas das vezes, louvado seja Deus, o ato de você pegar uma direção ou de você não ouvir claramente aquilo que Deus te disse, pode trazer para você algo do tipo como contenda. Mas eu quero me ater, louvado seja Deus, a uma pessoa aqui nesse texto chamado Ló. Nós falamos muito de Abrão, nós falamos muito de Abraão, quando Deus muda a história de Abrão, né? Que Deus começa a chamar ele de Abraão, que Deus começa a chamá-lo de pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vem dizer que houve contenda entre os pastores, né? Então, Ló era alguém que foi com Abrão, não era para ter ido, e por causa disso houve-se contenda. E Deus me dizer para mim e para você que muitas das vezes está tendo contenda no barco, está tendo contenda na casa, está tendo contenda na família, está tendo contenda no ambiente onde você está, porque talvez você esteja carregando quem não era para carregar. A palavra vem dizer que Ló, ele vai com Abrão, louvado seja Deus, e no momento da caminhada começa a se ter contenda. E é muito importante nós entendermos que muitas das vezes tem pessoas que não vai poder ir. Não é que nós não queremos levar, não é que nós não queremos que esteja conosco, mas nós temos que ter discernimento espiritual para entender quem pode ir com a gente no caminho e quem não vai poder. Aí nos diz a palavra que Abrão, então, pela sabedoria de Deus, Abrão diz assim: olha, tá vendo toda esta terra? Vamos nos apartar. E diz o texto: glória a Jesus. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Abraão entende que ele não pode viver contendendo. Abraão entende que ele não pode viver brigando. Abraão entende que ele não precisa brigar para disputar. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Abraão diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita, irei para a esquerda. Olha o que Abraão faz. Abraão, ele não fica ali disputando quem está certo, quem está errado, quem merece tal terra, quem merece... Não. Ele diz assim: vamos nos apartar, porque do jeito que está, havendo contenda, não pode continuar. E o Deus que me trouxe aqui vem dizer que quando há contenda, é necessário haver uma separação. E por que foi necessário se separar? Porque se não se separar, a contenda iria continuar, iria aumentar. Imagine só, quanto mais o gado crescesse, quanto mais o rebanho crescesse, mais iria ter contenda. Eu imagino que provavelmente os animais deveriam se misturar e um dizia: aquele é meu, e eles brigavam entre si. E Deus está dizendo que para que haja um crescimento de ambos os lados é necessário que haja uma separação, porque onde tem contenda, Deus não iria habitar, Deus não iria estar caminhando. Nos diz a palavra que depois que Abrão se separa de Ló, Deus vem e fala com Abrão, e Deus diz assim: levanta os teus olhos e olha para toda esta terra. E por que Deus ali só fala depois? Porque Deus ele não entra onde está tendo contenda, Deus ele não entra onde está tendo discordância, Deus ele não entra onde está tendo, louvado seja Deus, um espírito que não seja o dele. E para Deus habitar é necessário se separar, para que não haja contenda. Nós vamos entender que enquanto estava havendo contenda, Deus ele não fala com Ló. Muitas das vezes nós achamos que talvez Deus não tenha falado somente porque Ló estava presente, sim também, mas porque também estava havendo contenda no meio. E se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer que Deus fale contigo, se você quer que Deus ministre no seu coração,
Peça para que Ele te dê discernimento, para que você possa entender quando há contenda no meio e aquela contenda precisa cessar. E diz a palavra do Senhor: e levantando Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E aqui vai algo muito interessante para mim e para a sua meditação. Não diz a palavra que levantando o quê? Os olhos. Então eu entendo que Ló ele viu. Ló ele viu o quê? Uma terra que aparentemente era boa. E aqui vai um conselho do céu para o seu coração e para o meu. Muitas das vezes nós olhamos para as coisas e nós achamos que aparentemente é bom, somente pelo campo visual. Mas nos diz a palavra que Abrão diz assim: se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E sabe o que eu entendo com isso? Abrão não estava olhando qual era a terra melhor, Abrão não estava olhando qual era o ambiente mais propício, qual era o ambiente melhor para negócio, não. Abrão estava dizendo: eu quero paz. Abrão estava dizendo: eu quero seguir o meu caminho sem ter contenda, sem ter briga, sem ter discussão, sem ter desavença. E nos diz a palavra que Ló, então, ele levanta os olhos e ele olha para uma terra, mas ele olha para uma terra que a palavra do Senhor vem dizer para mim e para você, que os homens que habitavam naquela terra eram homens maus. E logo depois, se você continuar lendo a sequência de capítulos na Bíblia, você vai entender que Deus destrói a terra que Ló escolhe ir, que é Sodoma e Gomorra. E a palavra nos diz que Ló, ele não fez uma boa escolha. Então é muito importante nós não irmos apenas pelos nossos olhos, porque o texto é bem claro quando diz que Ló levantou os olhos. Mas não é apenas necessário olhar com os olhos físicos, mas peça para que Deus te dê discernimento e visão espiritual, para que você possa ver se realmente aquilo que aparenta ser é. É como diz um ditado aí fora, que nem tudo que reluz é ouro, assim como nem tudo que brilha é prata. É como você olhar para uma bijuteria e você confundir com uma joia. É como você olhar algo que tem preço e algo que tem valor. E é muito importante você saber diferenciar com os olhos. Ele olhou apenas para aquilo que ele estava vendo, mas ele não procurou saber como era aquela terra. Ele não procurou saber, ele não perguntou a Deus se ele poderia subir aquela terra. Ele não pediu um conselho. Ele não perguntou para o próprio Abrão: olha, Abrão, o que é que você acha? Eu vi ali aquele lado lá, eu não sei. Mas ele poderia ter, aleluia, escolhido até voltar para a sua região, de onde eles saíram, né? Onde a palavra do Senhor vem dizer, quando Deus chama Abrão, ele poderia voltar para suas terras de origem, mas não, ele vai para uma terra desconhecida que ele não conhecia, tudo isso por causa do campo visual. E quando o Espírito Santo falou comigo esse texto, Deus mostrou muito Ló, Deus mostrou muito quem era Ló. Né? Ló era aquela pessoa que estava por Abraão, talvez por conveniência, talvez porque obtinha ali, existia um gostar, sim, claro, com certeza eram parentes, mas não era apenas isso, havia também um interesse, é tanto que no momento que Abrão diz assim, vamos nos separar, ele nem discorda, ele nem em momento nenhum cogita em dizer não, vamos ficar juntos, nós somos uma família, não. Nós vamos ver que ele concorda. E por que ele concorda? Porque de fato ele não estava ligado apenas nos laços familiares. E nós temos que ter esse entendimento. E Abrão, ele começa a ter o entendimento de que Ló está ali, mas que Ló é talvez uma pessoa que talvez não seja apenas o que ele diz ser. Talvez ele não esteja ali apenas pelo que ele diz estar. E nós temos que ter esse campo de visão. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 11, olha o que diz o texto para mim e para você. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. E eu vou repetir o texto porque assim o Espírito Santo está me conduzindo e diz. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. E apartaram-se um do outro. E aqui vai uma palavra de Deus para mim e para você. Quando alguém escolhe um caminho que não é aquele que você e eu entendemos que é o certo e decide trilhar aquele caminho, aquela pessoa não pode caminhar contigo. A palavra diz que apartaram-se a partir daquele momento. Ló, ele escolheu Sodoma e Gomorra.
Não tinha por que Abrão ir com ele. Imagine só se Abrão sobe para Sodoma e Gomorra. A palavra nos diz que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, primeiro os anjos do Senhor passam na tenda, louvado seja Deus, ali onde está Abrão, nos carvalhais, ali aproximadamente. E a palavra nos diz que então os anjos falam o que vai acontecer. E então Abrão clama por Ló que está em Sodoma. Agora imagine se Abrão também estivesse em Sodoma. Como que Abrão iria saber que os anjos estavam descendo para Sodoma para destruir Sodoma? Então é muito importante nós entendermos que as escolhas de pessoas, louvado seja Deus, que não são as nossas escolhas, nós não temos que concordar e ir atrás. Abrão não foi atrás de Ló em Sodoma e Gomorra. Não, Ló vai para Sodoma, eu vou também. Não, a palavra é bem clara quando diz que eles se apartaram. Se não está condizendo com a palavra, se não é aquilo que Deus tem, por mais que pareça ser bom, por mais que pareça ser atrativo, por mais que pareça ser, aleluia, propício. A palavra diz que Ló olhou e viu com seus olhos que a terra era boa, mas era boa camufladamente. Louvado seja Deus, era algo muito oculto, mas quando Ló chega lá, que ele monta as suas tendas entre Sodoma e Gomorra, ele percebe que os homens daquela terra eram maus. Não diz a palavra, se você continuar lendo os capítulos, louvado seja Deus, eu creio que você conhece esse texto. A palavra diz que quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, os homens querem fazer, aleluia, atos libidinosos com aqueles homens. Homens de Deus, homens, louvado seja Deus, anjos que foram enviados. E nos diz a palavra que Ló, aleluia, ele temia a Deus que Abrão servia e ele não deixa que os homens praticassem nada de errado com aqueles anjos, porque ele sabia que eram enviados de Deus. E aqui vai a palavra de Deus para mim e para você. Ló fez uma escolha totalmente errada e a escolha de Ló fez ele pagar um preço absurdo. E todas as vezes que eu e você escolhemos um caminho errado, que não é um caminho de direção, que aos olhos parece até ser bom, como está escrito na palavra do Senhor, que os caminhos do homem aos seus próprios olhos parecem ser bom, mas um fim é um fim de ruína, é um fim trágico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não me falha a memória, está lá no livro de Provérbios. A palavra nos diz que Ló ele escolhe, e a partir do que Ló escolhe, Abrão se aparta. Louvado seja Deus. A palavra nos diz que houve um apartamento. A palavra nos diz, louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus, que estava havendo contenda. E necessário foi se apartar. Estava, aleluia, havendo contenda. E necessário é, louvado seja Deus, não permanecer aonde Deus não vai habitar, aonde Deus não vai caminhar. Nos diz a palavra que além da contenda, aí Ló escolhe pelos olhos. Ele não escolhe por uma direção divina. Ele escolhe por aquilo que ele vê. E a palavra do Senhor vem dizer que o justo ele não viverá por vista, mas viverá de fé. E é por isso que Abrão diz assim, olha, escolhe qualquer canto que você escolher aí, eu vou pro outro lado. Por quê? Porque ele está dizendo assim, para mim não importa o lugar, o que importa é com quem eu vou. E aí a palavra do Senhor vem dizer que Ló então escolhe. E eu acho interessante o texto, porque a Bíblia vem dizer que quem escolhe é Ló. Mas Ló escolheu errado. E quando ele escolhe a direção que ele quer tomar, nos diz o texto que Abrão se aparta dele. O que Deus vem dizer para mim e para você, que muitas das vezes nós vamos precisar nos apartar de situações, pessoas, lugares, que muitas das vezes talvez não fosse a nossa vontade, a sua vontade. Nos diz a palavra que começa a haver contenda entre um pastor e outro. E necessário foi se apartar. E eu entendo que Abrão teve um discernimento, teve ali um aviso de Deus divino que necessário era. Por isso, se você tem sentido incômodo a respeito de alguém, a respeito de uma situação, a respeito de um negócio, a respeito de uma sociedade, louvado seja Deus. E que você está sentindo que necessário é se apartar porque não está mais, aleluia, no mesmo pensamento, no mesmo campo de visão, está havendo discordância, está havendo algo, louvado seja Deus, que não está em um equilíbrio. Necessário é que haja um apartamento. Nos diz a palavra que Ló ele escolhe.
as Campinas, ele escolhe louvado seja Deus pela visão. Então eu venho entender que Ló era alguém visual, mas que Ló não era alguém espiritual. E não há como alguém que é espiritual andar com alguém que é totalmente carnal. Será que você consegue entender o que o Espírito Santo está querendo falar ao seu coração? Não tem como você, louvado seja Deus, não é fazendo exceção de pessoas, não. Mas como um exemplo, como é que um vai querer ir para um ambiente e outro vai querer ir para outro? Vai estar sempre existindo uma luta, uma guerra. Como é que alguém vai ter um negócio, uma sociedade, um vai querer fazer de um jeito, outro vai querer fazer de outro, vai estar sempre havendo discordância. Será que você está entendendo o que Deus está querendo falar com você? Você precisa entender quando necessário é se apartar. E eu acho interessante que Abrão ele precisa se apartar de alguém que não é alguém distante, que não é alguém, louvado seja Deus, que não vai fazer falta. É alguém que está ali, louvado seja Deus, no seu convívio, é alguém do seu sangue, é alguém da sua família. Por quê? Porque Deus ele conhece o íntimo, Deus ele conhecia Ló, Deus ele sabia que Ló era pelo campo de visão, que Ló era uma pessoa carnal. E a palavra do Senhor vem dizer que ele se aparta. E quando ele se aparta, olha o que diz. Ora, versículo 13. Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha o que é que Ló escolhe. Ló escolhe ir para um lugar onde o nome de Deus não é glorificado, onde só existe pecado, onde as pessoas não têm respeito nenhum pelos outros. E é para lá que ele escolhe ir. Aí a palavra diz: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. E disse o quê? O Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. O que foi que se apartou de Abrão aqui? Eu entendo que foi o interesse. Eu entendo que foi a discórdia. Eu entendo que foi a contenda. Eu entendo que foi tudo aquilo que estava atrasando Abrão de receber a voz de Deus. Que você também possa meditar nesse texto e entender que as suas escolhas, louvado seja Deus, assim como a escolha de Ló, trouxe para ele um futuro. Não diz a palavra que ele sobe para Sodoma, e quando ele sobe, os anjos sobem ali para destruir Sodoma e Gomorra. E a palavra nos diz que então os anjos têm que carregar eles pelas mãos, porque eles estavam apegados ali naquele local pelos bens que eles tinham. E a palavra diz que Deus dá uma ordem e diz: não olhe para trás. E a mulher de Ló, ela olha. E aí, se você continuar lendo, você vai ver o que acontece na história de Ló. Então, as nossas escolhas, a direção que nós olhamos, o que nós estamos vendo no nosso campo de visão, talvez para humanamente, para o mundo seja muito bom, mas será que é o que Deus ele tem para você? Será que é o que Deus escolheu? E é importante nós decidirmos escolher o caminho do bem, ainda que talvez não seja o campo de visão apropriado que talvez você esteja vendo. Deus vem falar ao meu e ao teu coração. Louvado seja Deus, que muitas das vezes é necessário nós nos apartarmos de quê? De tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Tudo aquilo que nos impede de ouvir o que Deus tem para conosco. O que estava impedindo Abrão de ouvir a voz de Deus era a contenda que estava existindo entre um pastor e o outro. E necessário foi apartar-se. Aparte-se de tudo aquilo que te impede de ouvir o direcionamento de Deus na sua vida. E assim, eu agradeço a minha oportunidade e compartilho com você o texto que está lá escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 13, que Deus faça cair por terra toda a contenda, que haja um apartamento de tudo aquilo que te impede de ouvir a voz do Senhor, de tudo aquilo que não deixa você receber a direção dos céus. Poderoso é o nome de Deus na minha e na sua vida, eu tenho certeza que o infinitamente mais Ele fará. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, nós começamos a ler o verso de número 7, eu tenho certeza que Deus falou grandemente ao seu coração. Se assim você sentiu Deus falar contigo na direção do trono, compartilhe o vídeo para que assim outras vidas sejam edificadas e me ajude na obra missionária em nome do Senhor Jesus. Que Deus faça resplandecer a face dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. E lembre-se sempre que necessário muitas das vezes é apartar-nos do quê? Não só apenas de pessoas, mas de situações, de lugares, de coisas que possam nos deixar de ouvir a voz de Deus.
quando Abrão se apartou e ele saiu, louvado seja Deus, nos diz a palavra que ele então ouviu a voz de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima, em nome de Jesus. E amém.